Estamos ao vivo. Seja bem-vindo mais uma live. Hoje a nossa live é sobre o teto dos investimentos. Você já viu falar disso? Então fica até o final da live que você vai entender bem o que acontece. Bom, vocês estão me vendo e me ouvindo? Então, primeiro, quando eu recebi umas investidoras iniciantes, que a gente fez um café da tarde, e depois eu mostro pra vocês. E elas vieram, né? Uma eu já conhecia há muito tempo e outra eu conheci ontem mesmo, uma das novas seguidoras aqui do canal. E o que acontece? Ela veio falar pra mim que tinha começado a investir, que queria melhorar a performance dos investimentos e que ela tinha chegado num teto. E aí eu perguntei pra ela, mas por que você chegou nesse teto de investimento? Ela falou assim, é porque eu não tive mais energia e parei. E aí eu falei pra ela assim, bom, você já começou a fazer a sua organização financeira, porque o básico é você se organiza financeiramente, tem sua reserva de oportunidade e você vai melhorando a cada mês os seus investimentos. E o que acontece? O que ela falou pra mim? Que foi fazendo efeito bola de neve. E eu falei, tá ótimo, você já começou a dar seus primeiros passos e isso é muito bom. Quando você começa a investir, você vai fazendo no automático. Alguém falou alguma inspiração, você não tinha um entendimento e começou a investir aos pouquinhos. Ou me seguindo aqui no canal, ou ouvindo alguém ou comprou algum livro, tá? Depois você comenta aqui pra mim como é que você começou os seus investimentos, tá? E ela falou assim, bom, eu comecei com R$3. Aí eu falei assim, maravilhoso, R$3 por dia. Então, todo dia que ela trabalhava, ela guardava R$3. Só que o efeito bola de neve que ela falou assim, eu guardo R$3 hoje, amanhã de vez ser 3 é 6. E ela ia dobrando, a dobra da dobra. Então, ela falou assim, bom, ontem eu guardei 3, hoje eu vou guardar 6 e assim sucessivamente. Mas aí chegou num certo limite de um teto, que quando dobrou demais, ela falou assim pra mim, eu parei e fiquei um mês sem investir. Eu olhei bem pra ela, falei assim, bom, esse é o seu teto. Como que você vai fazer pra romper esse teto? Como você não tem mais energia, aquele dinheiro já tá reservado, você tem que ter um propósito. Quando você começa a investir, você tem que colocar um foco. Se você vai viajar, um exemplo, você vai para o Nordeste e você se programa que você tem que guardar aquele dinheiro com aquele propósito para a viagem, você já tem um brilho nos olhos, você já se sente bem. Então, toda vez que você vai viajar, você vai pensar, eu preciso guardar esse dinheiro, eu não vou gastar com outras coisas. Bem-vindo, Domingo. E aí, ela pegou e falou assim pra mim, eu quero viajar. E só que eu parei um mês já, eu não consegui nesse mês investir. E eu falei assim pra ela, então faz assim, volta pra onde você estava e continua até você bater nesse teto de novo, até você conseguir romper. E ela falou assim, eu posso fazer isso? Eu falei assim, é dentro do seu tempo e dentro do seu nível de entendimento. É o que você consegue hoje. Se você voltar a fazer você fez a primeira dobra até o seu teto, de R$3. E você chegou no seu limite. Você volta e refaz esse mesmo teto. Seria 2 dobras. E ela falou, eu posso fazer isso, mas a pessoa falou pra mim fazer isso durante um ano. A realidade minha ou sua que tá me ouvindo ou a dela é diferente. Cada um tá num tempo diferente. E nesse tempo, você não pode comparar a minha carteira de investimento com a sua carteira com a carteira dela. Então, quando ela falou assim pra mim, eu falei assim, olha, para você não travar, para você dar continuidade nesses seus investimentos, o que você tem que fazer? Voltar e refazer os seus investimentos. Então, se você começou com R$3 e para você voltar a sorrir, voltar a ter brilho nos olhos, volta com R$3 e faz a segunda dobra. Então, você marca na sua agenda, pega aqui, uma agenda, pega essa agenda e marca lá. Eu fiz primeiros 3
R$3. Marca lá primeiro dia, R$3. Segundo dia, R$6. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Faz até onde você der o seu limite. Você tem receita? Tá certinho? Ok. E aí eu falei pra ela isso no foco dos investimentos. Quando ela ouviu isso, ela deu já uma olhar diferente. Isso é muito bom, porque eu falei assim pra ela, se você for fazer a sua carteira mirando no que o outro falou, porque às vezes a realidade daquela outra pessoa, que ele conseguiu fazer o ano inteiro, a dobra da dobra. Mas você não sabe a vida, o que ele tem, o que ele faz. Então ela falou assim, mas eu posso fazer desse jeito? Eu falei, só você não parar. Então, quando a gente fala de investimento, cada um tem uma realidade. Uma pessoa tá querendo se organizar, a outra pessoa tá querendo viajar, a outra pessoa tá querendo investir para estudar, a outra tá querendo comprar um curso, um livro, tá querendo comprar uma casa nova, um carro novo. Então, qual que é o seu objetivo? Tem que ter um foco, um propósito. Então, eu falei para ela assim, para você romper, volta lá nos R$3 que você começou e volta a investir todos os dias os R$3. Mas não pode deixar parado na poupança, ok? Bem-vindo! E quando você começa a investir e ver o efeito da bola de neve, além de você estar colocando os R$3, você tá vendo o dinheiro ter os juros compostos, que é a sua renda passiva. Então é o básico. Para você que tá no início, para você ter uma inspiração, para você sentir que você também é merecedor da renda passiva. Quando você começa a ver que eu consigo, não sei se você sabe da minha história, eu vim do Nordeste numa caixa de sapato, com 6 meses de idade, vim para São Paulo, morei na casa da minha tia, com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, e disso minha mãe conseguiu uma casa, tipo como fosse um cortiço, né? Uma casa onde um terreno onde todo mundo mora, divide um banheiro, e depois a gente saiu e foi morar lá no parque. Numa casa que minha mãe e meu pai fez no Parque das Árvores, lá perto do Parque das Árvores, sabe onde que é o Grajaú? Lá perto. E aí minha mãe conseguiu esse terreno invadido na prefeitura, lá na quebrada. A gente morou lá até os meus 20, 18, acho que 19, 20 anos, por aí. E aí o que aconteceu? Minha mãe, ela sempre foi uma mulher batalhadora, meu pai é um homem trabalhador. Então, o que eu fiz? Eu vi a situação dos meus pais, já começava a trabalhar, já investia na poupança. Aí eu comecei a trabalhar, a estudar e nunca mais parei. Então, se eu conseguir sair dessa situação, você também consegue. Então, anota aí, qual que é o seu objetivo? Eu tinha um objetivo de comprar uma casa própria. Eu comprei. Eu tinha um objetivo de comprar um carro zero. Eu comprei. Então, qual que é o seu objetivo hoje? Então, quando você escreve, você bota energia nisso, as coisas começam a fluir, começam a acontecer. E aí você começa a ter a sensibilidade que você consegue também. Então, quando você pega e fala assim, eu vou viajar, eu vou comprar uma casa. Então, você se organiza, você vai conversar com a sua família e vai mirar nesse rumo, nesse foco. E você chega lá. Então, quando eu conversei com ela a primeira vez, ela tava assim, nossa, ouvindo você falar, eu penso, eu não sei nada de investimento, eu nem consigo conversar com você. Aí eu falei assim, olha, não precisa ficar assim. Por quê? Do mesmo jeito que eu estudo, tô sempre estudando, entendo que você tem dificuldade, mas se você não falar qual que é a sua dificuldade, como que eu vou poder te ajudar? Então, você me falou que já está investindo, que o seu investimento é muito simples, mas às vezes é o simples que dá certo para você e para outra pessoa que está ouvindo. E aí é a realidade dela. E eu incentivei ela a voltar a investir os R$3. Ela pensou que eu ia falar que estava errado. Imagina, nunca. O importante é você fazer do seu jeito. Você ouve aqui eu falar, uma inspiração. Você fala assim, Lúcia, você é do Nordeste. Uma caixinha de sapato, magrinha, morou na favela e hoje ela tem uma vida bem, eu também vou conseguir. Então eu sou uma inspiração para você. E falei para ela, a gente tomou um café, depois eu posto para vocês. A gente tomou um café com as investidoras e iniciantes e eu falei para elas, o importante é começar e não parar. Como ela tinha parado 30 dias,
E eu falei assim, volta pros R$3, a primeira dobra você já fez. Então, foi um ciclo. O segundo ciclo, você faz até o seu teto. Quando você junta 2 ciclos, você fala, olha, que maravilha que eu consegui. Então, é muito simples. Para você que tá me ouvindo aí do outro lado, manda essa live, compartilha com mais alguém. Porque, de repente, nesse insight dos R$3, para você, é bem fácil. Fala assim, nossa, R$3 é tão pouquinho. Você gasta ali... Nem dá para comprar bala com esses R$3, nem pão, eu acho que dá para comprar mais, por causa da inflação. Mas o que acontece? Se ela tá começando com R$3 e tá conseguindo, é a realidade dela. E esses R$3 vai multiplicar, depois vai triplicar e assim sucessivamente. Então, a mensagem é o teto. Se ela fez a primeira dobra, vai fazer a segunda dobra e depois ela vai conseguir chegar na terceira dobra, tá bom? Então, ó... Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau. Fica com Deus. Isso, ó, e comenta aqui pra mim se você conseguiu investir. Se você já deu os primeiros passos, tá bom? Tchau, tchau. Um grande beijo, até a próxima live, hein? E compartilha essa live com mais pessoas.